Podemos nos assentar, meus amados irmãos, em Jesus Cristo, depois de 9 dias de novena ao Espírito Santo, em que nós meditamos sobre esses frutos que hoje estão nomeando a nossa Igreja Matriz de São Pedro. Nós pedimos em cada uma das noites os dons e os frutos do Espírito Santo. Nós pedimos a Deus paz, benignidade, longanimidade, mansidão. Pedimos ao Senhor fidelidade, amor, paciência, continência, bondade. Certamente todos esses frutos nós estamos precisando, meus irmãos. E o Espírito Santo tem para nos dar, tem para nos oferecer. Aquilo que o mundo não nos pode dar, Deus tem para nos oferecer. E no Evangelho de hoje, vocês ouviram Jesus, assim que aparece aos discípulos, ele vai logo desejando a paz. Por 2 vezes Jesus usa essa expressão: a paz esteja convosco. É sinal, primeiro, de que os discípulos, os apóstolos e nós estamos precisando da verdadeira paz. E segundo, que ele tem paz verdadeira para nos dar. Não é momentos de paz, é uma paz perene, é uma paz verdadeira. Assim como ele não tem alegrias pequenas a nos oferecer, ele tem felicidade. É completamente diferente. O mundo de hoje vive de momentos pequenos de alegrias, momentos pequenos de paz. E Jesus tem a nos oferecer a felicidade por excelência e a paz por excelência. Mas não confundamos o conceito de paz. Paz não é ausência de problemas. A paz não é ausência de conflitos, de dificuldades. Esta paz que o mundo oferece é mentirosa, meus irmãos. Porque o maior homem que já viveu, aquele que ninguém teve uma paz comparável a dele, teve muitos problemas, sim ou não? Por isso ele morreu na cruz. Foi traído, foi decepcionado, foi frustrado, foi abandonado. Então ele teve muitos problemas. Em determinado momento de sua vida, Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho onde dormir. Quer dizer, como se pode ter paz desse jeito? Com Ele. Com Ele a gente pode ter paz. Por isso que Ele apareceu aos apóstolos e já foi dizendo: olha, eu tenho paz para vos dar. Mesmo com todas essas dificuldades, paz significa presença de Deus. Vamos repetir? Paz significa presença de Deus. Ou seja, sem Ele não tem como ter paz na nossa vida. Sem o Espírito Santo não tem como ter paz. E com Ele, mesmo com muitas dificuldades, a gente pode dormir em paz. A gente pode dormir com a consciência tranquila. Porque a consciência é o termômetro nosso. Ela nos acusa e ela também nos deixa em paz. O Espírito Santo age através da voz da nossa consciência também. Por isso que hoje nós celebramos o nascimento da igreja. Os nossos irmãos, eu chamo irmãos porque são mesmo os irmãos protestantes, das igrejas inúmeras que tem. Todos eles têm uma data de fundação e um fundador. É tanto se alguém perguntar para você: irmão, em qual igreja você congrega? É alguma igreja cristã? Você vai dizer: sim, é a igreja cristã católica apostólica romana. Ah, é? Mas quem é o fundador dela? Jesus Cristo. E qual foi a data de fundação? O dia de Pentecostes. Está lá no capítulo 2, na primeira leitura da missa de hoje dos Atos dos Apóstolos. Estavam eles reunidos com Maria, nunca sem Maria, sempre com a mãe de Jesus. Veio o Espírito Santo, pousou sobre eles como línguas de fogo. E aí aconteceu uma coisa interessante.
Esses povos que vocês ouviram na primeira leitura, os pardos, os medos, os elamitas, é uma linguagem que o texto sagrado utiliza para dizer eram todos diferentes. Mas todo mundo ouvia-se e se entendia. Olha que coisa interessante. Não eram iguais, não eram uniformes, eram unidos. Tem diferença, sim ou não? O que Deus espera de sua igreja é unidade, não é uniformidade. O que Deus espera é que a gente seja unido e não sejamos uniformes. Cada um tem um jeito diferente, cada um tem suas particularidades. O que a gente precisa aprender é aceitar o outro do jeito que ele é. Ele não precisa mudar para eu gostar dele, porque foi Deus quem o fez, e o que Deus faz é melhor do que o que eu faço. Sim ou não? O que Deus faz é melhor do que o que eu faço. E se Deus o fez, é bendito esse meu irmão, essa minha irmã, semelhança de Deus, imagem e semelhança do meu Criador. Por isso, apesar de diferentes, eles não eram inimigos. Eles não eram inimigos. A Igreja Católica nasceu com um monte de gente diferentes. Eram pardos, medos, elamitas, mas todo mundo falava uma língua só, a língua do Espírito Santo de Deus. A língua da caridade, da benignidade, da fidelidade, da paciência. Esta é a linguagem do Espírito Santo, não é outra. Por isso, meus irmãos, a nossa Igreja Católica, ela nasceu no amor de Cristo que nos uniu. Não é assim que a gente fala em cada missa? No amor de Cristo que nos uniu. Ser diferente não é ser inimigo da gente. Ser diferente não é ser adversário da gente. Ser diferente é como Deus nos fez. Deus nos criou assim. Por isso que o Pentecostes aconteceu no meio de toda essa diversidade de gente, nessa pluralidade de pessoas. Isso é que é bonito. Há uma unidade na diversidade. Essa é a unidade que Deus quer. Por isso, às vezes, as pessoas confundem a profecia bíblica que diz: haverá um só rebanho, um só pastor. Não está se referindo necessariamente à placa de uma igreja. Ele está se referindo à unidade do amor entre os filhos e filhas de Deus. Aonde está um homem e uma mulher de boa vontade, onde o amor reina no seu coração e confessa Jesus Cristo como seu Senhor, ali está a Igreja Católica. A Igreja Católica é assim, a comunidade dos cristãos que se amam, apesar de suas diferenças. Por isso que entre nós não tem espaço para o discurso do ódio. Não tem. Forte é quem morre, mas não admite matar o outro. Olha aí. Jesus nos ensinou isso, o nosso modelo. Ele morreu, mas não admitiu matar ninguém e nem incentivar a morte de ninguém. Hoje, na festa do Divino Espírito Santo, vale a pena a gente recordar essa frase de Jesus no Evangelho: a quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. É a igreja que está nascendo com o poder de, em nome de Jesus, perdoar os nossos pecados. Por isso, quem quer seguir Jesus Cristo não tem outro caminho, é na igreja. É na igreja. A igreja é uma instituição humana e divina. É aqui, meus irmãos, que nós vamos encontrar a Eucaristia, o Espírito Santo. É a casa de Deus. Ah, padre, mas Deus não está em todo lugar. Está, mas aqui na Eucaristia Ele está como em nenhum outro lugar. É por isso que a diferença. É por isso que nós entendemos a importância de vir à igreja. A importância de não só assistir missa. Assistir missa a gente assiste em casa, pela televisão, pelo rádio. A gente vem para a igreja para participar. Tem diferença, sim ou não? Em
todos os sentidos o participar. Antes da missa, durante e principalmente depois da missa. Quando a missa era em latim, a expressão quando acabava a missa, eu não sei, obviamente, citar em latim, mas era: a missa terminou, a missão continua. A missa terminou, a missão continua. Justamente para dizer que aqui, quando a gente vem à missa, quando a gente está em comunhão com a igreja, nós nos reabastecemos, nós nos fortalecemos, e sem ela a gente fica fraco. Sem ela, sem a mãe igreja, a gente fica fraco, porque o Espírito Santo mora aqui, não em mim, não só em você, mas em todos nós, em todos nós. E esta mesma igreja tem mais de 2000 anos. Quando alguém pergunta: padre, eu tenho dúvida se a igreja católica é a igreja verdadeira, eu digo: olha a história. Não tem nenhuma instituição humana com mais de 2000 anos, só a igreja católica. Nem o Império Romano, o Império Otomano, que foram impérios assim devastadores na história da humanidade, nenhum deles se sustentou. E a razão disso está no mesmo livro dos Atos dos Apóstolos. Havia um grande mestre espiritual judeu naquele tempo, e a igreja católica nasceu perseguida. Eles matavam os cristãos que confessavam amor a Jesus Cristo. Mas os cristãos eram como que praga, matava um, nasciam 10. Entregavam eles aos leões, isso lá no início do cristianismo, no início da igreja católica. Aí perguntaram a esse grande sábio chamado Gamaliel: por que que isso acontece? Quanto mais a gente mata, mais eles criam forças, mais santos ressurgem. E o Gamaliel disse assim: ó meu irmão, se a obra não for de Deus, quando vocês destruírem um, vão destruir todos. Mas se a obra for do Espírito Santo, nem adianta lutar contra. Nem adianta lutar contra. E Jesus já tinha dito isso: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas a gente precisa estar junto, numa unidade. E essa unidade tem uma pessoa aqui nesse mundo, que é o Papa Francisco. A gente não tem 3 papas, 4, a gente tem um Papa, um pastor, que é Pedro aqui na terra. E o Espírito Santo o nomeou, o escolheu para gerir a nossa igreja. É por isso que nós somos unos, católica, santa, una e apostólica. A mesma missa que celebramos aqui em todos os outros continentes, na mesma Santa Missa, o mesmo Evangelho, inclusive a mesma linha de pregação, mesmo magistério. A Igreja Católica é bonita pela sua unidade, e enquanto se respeita a sua hierarquia, que também é moção do Espírito Santo de Deus. Como é triste ver os nossos irmãos evangélicos, cada um lê a Bíblia e cada um interpreta de um jeito, como se o Espírito Santo fosse propriedade particular de cada um, e a maneira como um interpreta vai criando uma igreja, vai criando uma igreja, vai criando uma igreja. E nós temos mais de 2000 anos em que a missa se celebra da mesma forma, e graças a Deus por isso. Se a gente fosse ceder aos modismos, nós não teríamos nem padres, nem hierarquias, nem missas e nem Eucaristia. A igreja não é modismo, meus irmãos. A igreja não é como as modas de roupa, de vestimenta, de linguagens, não é isso. Não é isso. A igreja segue o adágio bíblico que diz que Cristo é o ontem, hoje e sempre. E isso é que nos dá orgulho de sermos da nossa fé cristã e católica. Uma igreja nascida do Espírito Santo. Uma igreja que nasceu no dia de Pentecostes e que é movida por esse mesmo Espírito Santo.
nós temos a beleza dos sacramentos. E em cada missa acontece o milagre graças à ação do Espírito Santo. É graças ao Espírito Santo que o vinho se torna sangue de Cristo. É graças a um milagre do Espírito Santo que o pão se torna o corpo de Cristo. Não pode ser ação humana. Homem nenhum tem poder de mudar a substância das coisas. Homem nenhum tem poder para isso. Ser humano algum. Só Deus, só o Divino Espírito Santo é capaz de transubstanciar, transformar a essência do pão e do vinho, transformar essas substâncias em corpo e sangue de Cristo para nos alimentar, para nos transformar em pessoas mais unidas entre nós. E para concluir esta reflexão, eu gostaria muito que vocês olhassem para esses frutos do Espírito Santo e que vocês escolhessem um para chamarem de seu. Um fruto do Espírito Santo para você chamar de seu. Aquele que você pede nessa noite é uma noite de milagres, é uma noite de bênçãos. Para você dizer: Espírito Santo, eu preciso dessa benignidade, eu preciso, quiçá, desta paciência. Eu preciso, Espírito Santo, desta paz que o mundo não me pode dar. Nenhum dos vícios pode me dar. Só o Senhor Espírito Santo pode me dar essa verdadeira paz. É muito bom, meus irmãos, se nós escolhermos ao menos um desses frutos para chamarmos de nosso. E a partir de então, tomarmos essa postura em nossas vidas. Tomarmos este caminhar daqui para frente. Pedir ao Espírito Santo que nós tenhamos essa constelação de frutos, esta constelação de dons, e sejamos pessoas movidas de verdade pelo Espírito Santo. E para concluir mesmo, vocês já ouviram a expressão vida no Espírito, sim ou não? Uma vida no Espírito não é uma vida que de vez em quando pede o Espírito Santo, não é assim. Uma vida no Espírito Santo é onde 24 horas é Ele que nos move. Mas Ele não faz nada sozinho, e nem nós. Por isso que nós devemos usar sempre Espírito Santo, essa expressão: vem Espírito Santo, vamos. Por que isso? Quando você diz vem Espírito Santo, você está reconhecendo que sozinho você não pode, você não tem capacidade, e é verdade, é humildade verdadeira. Por isso você diz vem Espírito Santo. Mas ao dizer vem Espírito Santo, ele fica esperando que você diga vamos. Porque nós somos acomodados, viu? A gente começa a dizer vem Espírito Santo, vai e faz por mim. E não é por aí não. É vem Espírito Santo e vamos. Não vamos ser cristãos covardes. A gente tem que dizer vem Espírito Santo, como a gente canta tão bonito, mas depois a gente tem que dizer vamos. Vamos juntos construir o que está aí, que precisa ser mudado. Vamos juntos participar da renovação de uma igreja nova, de uma sociedade nova. Vem Espírito Santo, mas não me deixe só reclamando quando eu assisto os jornais, a televisão. Vamos transformar o que aí está, vamos fazer diferente. Vem Espírito Santo, mas não me faça uma pessoa alienada. O que é uma pessoa alienada? Que só fica cantando, rezando, mas não faz nada para mudar. É bonito a gente dizer vem Espírito Santo, mas fica mais bonito ainda quando a gente diz vem, vamos. Eu preciso da tua graça para mudar o que aí está, dentro da minha casa, dentro de mim, dentro da minha igreja, dentro da minha cidade. Quando você diz vem Espírito Santo, ele vem mesmo, mas ele só faz a obra com você. Ele precisa do teu esforço, ele precisa da tua luta para mudar o que aí está. Repita depois de mim: vem Espírito Santo, vamos, todos.
Mais uma vez, vem Espírito Santo, vamos. Vem Espírito Santo, vamos. Uma salva de palmas ao Divino Espírito Santo, que é Deus e que move a igreja da qual nós aqui estamos imersos. Creio. Queridos, você que acabou de assistir esse vídeo, muito obrigado. Eu te convido a acompanhar este canal pelo YouTube e também no Facebook Padre Aloísio Mota. Juntos vamos evangelizar.